Olá pessoal, tudo bem? Pois bem, meu nome é Ana Paula, eu sou pastora na Igreja do Evangelho Quadrangular. Atualmente estamos na Secretaria Estadual de Missões, trabalhando com projetos, com bases missionárias, enfim, um trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. São 21 anos nessa caminhada, trabalhando com missões dentro da Igreja Quadrangular. Eu me converti aos 16 anos de idade nesta igreja, nessa linda igreja quadrangular no bairro Floresta. E ali eu recebi o meu chamado de tempo integral para servir ao Senhor. Então já estamos aí caminhando há um bom tempo. Nós estamos hoje dando início à nossa Conferência Estadual de Missões. O nosso propósito é durante esse tempo em que todos nós estamos reclusos na nossa casa, estamos passando por esse momento que eu vou falar particularmente, nunca imaginei que estaria passando por ele. Um tempo onde estamos restringidos de falar do amor de Deus, de visitar os hospitais, de sair para fazer algum tipo de trabalho de rua, porque precisamos estar no isolamento social. E buscamos de Deus um direcionamento e Deus colocou no nosso coração estarmos nesse tempo realizando a nossa primeira Conferência Estadual de Missões online. Então nós estaremos juntos de hoje, dia 23, sábado, até o próximo sábado, dia 30. O nosso propósito é que diariamente, a partir de 9 horas da manhã, você tem aí no nosso canal quadrangular.org, você tem aí uma mensagem de fé, de edificação. Nesse tempo nós estaremos tratando sobre chamado e vocação, que é o tema de hoje que vamos falar, evangelismo criativo, missões começam em casa, uma oportunidade que temos junto com a nossa família de ganharmos nossos entes queridos para Jesus, além de fortalecer a nossa fé cristã. Nós estaremos falando sobre o projeto Lucas, Saúde em Missões. Diante de tudo que está acontecendo, como podemos contribuir com a nossa comunidade para que possamos levar um pouco de consolo, conforto, alívio, esperança e confiança no Deus Todo-Poderoso àqueles que se encontram enfermos. Teremos também a palestra do AMAI, que é Amando o Mundo através da intercessão missionária. Temos aqui também, vamos falar sobre Missões Kids, o trabalho que nós podemos realizar com as crianças nesse tempo. Nós temos projetos, a nossa igreja realiza projetos em escolas, em pediatrias, nas igrejas, nas praças, nas ruas. Mas nesse tempo, o que podemos fazer para alcançar as crianças? E em especial, as crianças da nossa igreja, que estão sendo privadas de estarem na escolinha, de estarem na salinha, aprendendo do amor do Senhor. Mas vai ser um tempo muito especial com missionários, pastores, experientes no campo missionário. O meu tema desta manhã para vocês, ou desse dia para vocês, é chamado e vocação. É um tema que eu gosto muito de falar sobre ele, porque eu costumo dizer que eu recebi o meu chamado desde o ventre da minha mãe. Eu acredito que Deus já tinha me escolhido para o propósito pelo qual Ele tem me usado para desenvolver nesse tempo. Por que eu falo no ventre da minha mãe? Porque quando eu era criança, eu morava aqui em Belo Horizonte, no bairro Floresta, eu passeava pelas ruas e eu entrava nos supermercados, eu entrava nas padarias, no Rei do Pão de Queijo, e eu pedia para eles brinquedos, eu pedia pão de queijo, eu pedia pão, e eu levava para as pessoas carentes. Então já era algo que estava na minha alma, no meu coração, porque Deus tinha me escolhido. E aos 16 anos eu tive o privilégio de ter um encontro com Jesus. E a partir daí segui a sua vontade. Quando nós falamos de chamado, vocação, a palavra vocação se origina do verbo latino vocare, que significa chamado, né? Chamar ou chamamento. Assim, o significado tanto de chamado quanto vocação é bem próximo um do outro. Porém, essas duas palavras, elas têm um sentido diferente no nosso dia a dia, na nossa vida. Elas têm um sentido diferente. A vocação tem a ver com aquilo que nós somos, com os nossos gostos, inclinações, talentos, habilidades. Tem a ver com o trato daquilo que naturalmente nós amamos fazer. Não é verdade? Aquilo que nos faz bem e que traz uma realização e prazer. Isso é a nossa vocação. É o que a nossa vontade e competência nos levam a praticar. A vocação é uma capacidade específica que nos inspira. A melhor coisa que existe é você levantar de manhã, sair para o seu trabalho para fazer algo que você ama fazer. Uma professora, quando sai para lecionar,
um médico quando sai para o hospital, um enfermeiro quando vai cuidar dos doentes e tem o prazer naquilo que ele faz. Isso é a sua vocação, é algo natural que Deus te deu. Claro que o nosso chamado, ele tem a ver com as nossas habilidades. Não que seja uma regra, mas claro que ele tem a ver com as nossas habilidades. Eu costumo dizer que uma professora, que ela é uma alfabetizadora, ela dá aula numa escola, quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, é uma excelente evangelista de crianças. Ela consegue passar para as crianças a palavra do Senhor, ela consegue ensinar para as crianças a palavra de Deus, levar aquelas crianças ao caminho do Senhor. Agora, falando de chamado do ponto de vista espiritual, tem a ver com aquilo que Deus nos convida a realizar, seja em benefício da nossa igreja local, em benefício das pessoas que Ele deseja alcançar. O Senhor fala com Abraão assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E é isso que Deus faz conosco ainda hoje. Deus nos tira do nosso comodismo, Deus nos tira daquela situação que está confortável para nós e nos envia para lugares ou nos envia para pessoas que Ele tem um plano e um propósito para fazer na vida daquelas pessoas. Eu quero te dizer que no emprego que você trabalha, você não trabalha ali por um acaso. Você é um missionário ali onde você está. Você tem uma missão naquele seu trabalho. Tá certo que ali traz o recurso para a sua vida, tá certo que ali traz o seu sustento, mas ali você é um mensageiro das boas novas. Ali você é um mensageiro da palavra de Deus. O chamado, ele fala do modo, ele fala de lugar, de tempo que nós fazemos o que temos que fazer. Obedecemos à voz e à vontade de Deus. Tem uma grande evangelista, uma grande missionária chamada Sofia Miller. E certa vez alguém perguntou assim para ela: Sofia, como você recebeu o seu chamado? E ela disse assim: eu não recebi um chamado, eu li uma ordem e obedeci. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então no seu trabalho é o lugar que Deus está te enviando para pregar. Na sua escola é o lugar que Deus está te enviando para pregar. E nesse tempo de pandemia, o que eu posso fazer? Me incomoda muito ficar dentro da minha igreja com um grupo reduzido de pessoas. A gente ora, a gente busca, mas e aquelas pessoas que necessitam? A gente precisa buscar nesse tempo estratégias para alcançar essas pessoas. Muitas pessoas que antes até estavam dentro da igreja e que hoje estão com medo, hoje se sentem inseguras diante de tantas reportagens, de tantos fatos que têm alarmado a vida delas. Mas Deus quer usar você. Está aqui hoje na nossa conferência de missões. Deus quer falar ao teu coração. Deus tem um chamado para você, para que você possa alcançar essas pessoas. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele nos chama e tem 5 ministérios. A Bíblia fala de 5 ministérios. A Bíblia fala do apóstolo, do profeta, do mestre, do discípulo e do evangelista. Os 5 ministérios que a palavra do Senhor nos apresenta. Quando nós falamos de apóstolos, são aqueles que são enviados pelo Senhor para anunciar a sua palavra. Os profetas são aqueles que falam através ou em nome de Deus. Os evangelistas são aqueles que comunicam o evangelho, que discipulam as pessoas. Os pastores são aqueles que cuidam de um rebanho que o Senhor colocou em suas mãos. E os mestres ensinam a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nos dá dons espirituais. O Senhor coloca dons espirituais na nossa vida. Todo cristão recebe do Senhor um dom espiritual. Pelo menos um dom ele tem, para que ele possa exercer o chamado que ele tem no ministério que o Senhor tem colocado na vida dele. Então é importante você, nesse tempo, descobrir o que o Senhor tem te chamado para fazer. O que incomoda o seu coração? Uma coisa muito interessante a gente entender que o chamado, ele é pessoal. Deus chama pessoas, Deus chama você, Deus chamou a mim. Deus chama você que está aí do outro lado da tela. Ele é irresistível. Por que o chamado ele é irresistível? Porque nós não temos alegria em fazer outra coisa. Ou nós não temos alegria de estar em outro lugar
que não seja no lugar que Deus tem nos chamado, realizar aquilo pelo qual Ele tem nos chamado. Quero abrir um parêntese aqui, que o chamado para mim hoje é no lugar. Mas amanhã Deus pode me levar a outro lugar para cumprir um propósito que Ele tem naquele lugar. Então hoje você está aí na sua empresa, no seu bairro, você mora neste bairro, nesta rua, você trabalha, você congrega nesta igreja onde você está. É o tempo que Deus tem para você fazer algo para Ele aí, onde você está. Nós não estamos no tempo, irmãos, de ficarmos na igreja de braços cruzados, adorando e glorificando ao Senhor. Eu falo que a maior forma de adorar a Deus é quando você fala do amor dele para alguém. É quando você fala com alguém que está cansado, que Jesus ele pode mudar a história dele. Ele pode trazer alívio para o cansaço. Lançai os seus fardos sobre o Senhor. E é Ele que carrega o nosso fardo. E tem muita gente carregando o fardo sozinho. Tem muita gente lutando sozinho. Porque às vezes eu estou parado, você está parado. Nós estamos deixando de cumprir aquilo que Deus nos falou. Uma outra questão do chamado, além dele ser pessoal e irresistível, ele é intransferível. Deus não fala algo comigo para que outro realize. Deus fala algo comigo para que eu possa realizar, para que eu possa fazer. Uma experiência nisto foi que nesse tempo a nossa coordenadoria, a nossa secretaria de missões, nós temos buscado do Senhor um direcionamento. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Como será o nosso trabalho nesse tempo de pandemia? E o Senhor colocou no meu coração, vamos fazer máscaras. E eu não costuro, mas tem uma irmã que tem a prática, entrei em contato com ela, compramos o material, ela começou a confeccionar, eu falei, agora me dá essas máscaras. E eu fui a um hospital. E quando eu cheguei nesse hospital, a assistente social e psicóloga daquele hospital olharam para mim e falaram, pastora, você foi inspirada por Deus. Nós temos pacientes da hemodiálise que não estão vindo fazer hemodiálise porque é obrigatório o uso de máscaras. E a gente não tem máscara para dar para eles. E essas máscaras que você está trazendo vai dar oportunidade dessas pessoas para elas virem fazer hemodiálise. E eu quero que quando essa pandemia acabar, que a senhora nos dê assistência espiritual aqui para a turma da hemodiálise. Venham cantar, venham falar do amor de Deus para eles. É uma cidade que eu cheguei há pouco tempo, é um hospital que eu não conhecia, mas Deus abriu aquela porta ao Evangelho através da confecção de máscaras. Então hoje nós temos algo que nós podemos fazer. Deus tem te chamado, Deus tem te convocado. E não é para você passar para o outro. O meu chamado é para que eu exerça. O seu chamado é para você exercer aquilo que o Senhor incomoda o seu coração. Eu me recordo, eu trabalhava aqui em Belo Horizonte, no fórum, e todo dia que eu chegava no meu trabalho, aquele texto vinha ao meu coração. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. O meu coração não estava ali naquele fórum. O meu coração não estava naquele local. O meu coração ardia para cumprir o propósito que Deus tinha para a minha vida. Foi onde eu tomei a decisão de sair do trabalho e ficar a tempo integral na obra e depender totalmente do Senhor em todas as áreas da minha vida. E o Senhor tem honrado a cada dia. O Senhor tem suprido a necessidade a cada dia. Porque nós não estamos prontos, eu não estou capaz. Mas quando nós atendemos a voz do Senhor, Ele nos capacita. Ele nos usa de uma maneira muito especial. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente fica muito feliz. Porque o Senhor, Ele vira para mim, vira para você e diz, vocês, porém, são geração eleita. Você é uma geração eleita. Você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Mas com uma finalidade que Deus nos chama. Deus nos chama de sacerdócio real, Deus nos chama de uma geração eleita, Deus nos chama de povo de propriedade exclusiva dele, com uma finalidade, anunciar as verdades daquele que nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Então o chamado, ele é para a igreja. Quando que nós recebemos o nosso chamado? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador.
todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador tem uma missão. A igreja do Senhor Jesus nesta terra tem uma missão: anunciar o Evangelho. Continuar proclamando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse chamado, ele é um chamado global. Existe um chamado específico, quando Deus chama alguém para uma tarefa específica, num lugar específico. Mas o chamado, ele é global. O chamado, ele é para todos nós. E Deus te dá dons. Você que ora pedindo ao Senhor os dons, você que ora pedindo ao Senhor, te deu o dom de línguas, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, você que ora o dom de interpretação das línguas, você que pede ao Senhor os dons espirituais, o Senhor te dá dom para que você exerça o seu ministério. Para que eu quero ter um dom de cura se eu não vou aos hospitais orar pelos enfermos? Deus quer derramar sobre vocês os dons espirituais, mas você precisa entender qual é o seu ministério. E a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo aquele dom que Deus vai te dar para que você possa ir e cumprir o chamado, o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa que talvez você vai agora falar: nossa, pastora, mas esse é o meu pensamento. É o meu pensamento. E eu prego isso na igreja. Eu prego isso para os jovens, principalmente. Irmãos, tocar, cantar, dançar, pastorear uma igreja, isso não é a nossa missão. Eu prego na igreja porque eu gosto. Eu gosto de falar do amor de Deus. Ninguém dança na igreja se não gostar de dançar. Ninguém canta na igreja se não gostar de cantar em público. Às vezes você até gosta de cantar, mas você não gosta de cantar em público. Você canta lá na sua casa, você canta na sua intimidade com o Senhor, você gosta do cântico congregacional, né? Você tem um talento, Deus te deu essa vocação, esse talento, essa voz linda, o Senhor te deu para adorá-lo. Mas o seu chamado, o seu ministério é vidas, é alcançar as pessoas através da pregação do Evangelho. Sabe o que é o ministério da dança, o ministério da música, o ministério da pregação? São ferramentas que o Senhor nos dá com a finalidade de alcançar outras pessoas. Se você tem na sua igreja um grupo de dança, faça aí uma live, faça aí um vídeo, coloque nas redes sociais, o pessoal vai achar legal, mas põe uma letra que fala do amor de Deus e peça ao Senhor para tocar nas vidas através daquele louvor, daqueles gestos que vocês estão fazendo. Se você canta, se você é ministro de louvor da sua igreja, começa a fazer lives, que é o que estamos fazendo hoje, de músicas. Vai fazer serenatas para as irmãs que não podem vir à igreja. Vai você e um tocador, mais uma pessoa, 3 pessoas. Usem todos os equipamentos de segurança. Façam o que a Secretaria de Saúde tem mandado, né? Vamos cumprir todas as exigências, vamos proteger a pessoa que a gente está visitando e a nossa vida também, mas não vamos deixar de fazer. Vamos fazer, vamos usar o talento que Deus tem nos dado, vamos usar a nossa vocação, vamos usar o nosso chamado para que a gente possa cumprir o ID do Senhor Jesus. Tem um outro texto também que eu gostaria de ler para vocês, em Romanos 1:1, que diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, a palavra de Deus fala que servo de Cristo Jesus foi chamado. Então existe um chamado para a sua vida. Existe um chamado específico e existe esse chamado global. Existe um chamado específico para você e existe um chamado global. Busque no Senhor. Eu quero falar com vocês agora 3 atitudes importantes para que a gente possa cumprir o que Deus tem chamado a nossa vida para fazer. O que Deus tem nos chamado para fazer. Eu coloquei 3 pontos importantes. Primeiro, a obediência, a fé e o amor. Quando o Senhor diz ide, Ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo para nós que conhecemos Jesus. Ele está dizendo para nós que conhecemos Jesus como Senhor e Salvador, para nós todos os cristãos. Ide. Então, uma atitude de obediência. A fé de que o Senhor estará conosco, que o Senhor vai cumprir o propósito dele na vida daquela pessoa, e o amor. Eu falo que a única coisa que a gente tem que ser teimoso nessa vida
é no amor, né? A gente tem que amar as pessoas teimosamente. A gente tem que amar as pessoas teimosamente. A gente tem que falar com as pessoas do amor de Deus sem medo, sem medo. Às vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, fulano tá chato, mas seja teimoso. Seja teimoso, não desista da sua família. Não desista dos seus colegas de trabalho. Não desista dos seus colegas de escola. Cumpra o propósito pelo qual Deus te colocou naquele lugar. Ame as pessoas. Fale com as pessoas. Evangelize as pessoas. Ore pelas pessoas. Não deixe de amar as pessoas que Deus tem colocado perto de você. Tem um tempo atrás, Deus falou muito no meu coração algo. Que às vezes nós não prestamos atenção nas pessoas que Deus coloca perto de nós. Muitas vezes Deus coloca perto de nós pessoas para que a gente possa anunciar o Evangelho. Deus coloca perto de nós pessoas para nos ensinar, para moldar a nossa vida. E nós muitas vezes perdemos essa oportunidade. Fique atento às pessoas que estão perto de você. Comece a reparar as pessoas que estão próximas de você. As pessoas que caminham do seu lado. Que elas podem te ensinar e aquilo que você pode levar para elas também. Fiquem atentos. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus não escolhe lugar para a gente ir. Deus nos chama para uma função específica e um povo que clama, Deus te chama para lá. Né? O povo estava lá no Egito clamando por um libertador. Por causa do clamor deste povo, Deus levantou Moisés. Mas por causa do clamor de um povo. Né? Então, quando um povo clama, Deus envia você. Quem sabe uma comunidade aí próximo, onde você mora, tem um povo sedento do amor de Deus. Mas pastor, eu não sei falar. Mas é Deus que te capacita, é Deus que te impulsiona, é Deus que vai te levar a lugares e a locais que você nem imagina que Deus vai te colocar. Nosso tempo não é um tempo comprido aqui, nós temos um tempo curto. A nossa proposta é que você todos os dias, a partir de 9 horas da manhã, você entre no nosso link e você participe das palestras que estão sendo apresentadas. Eu creio que ao final delas, muita coisa Deus vai te usar. No dia 30 de maio, é o Dia Mundial da Evangelização. É o dia onde em todo o mundo as pessoas estarão falando do amor de Deus para alguém. Estarão montando estratégias, fazendo algum projeto para que possam alcançar corações. E eu te convido a ficar conosco aqui até o dia 30 e montar um projeto para a sua igreja, para a sua cidade, para essa data. Pastor, eu não tenho ideia, então fique conosco. Durante toda essa conferência, vão estar aqui pessoas trazendo ideias, trazendo sugestões, projetos que deram certo, que elas conseguiram realizar e que elas estão sugerindo para que a gente possa fazer nesse tempo. Eu, na minha cidade, Teófilo Otoni, nós já estamos com 2 estratégias de evangelismo. No decorrer dessa conferência, você vai conhecer esses projetos também. Então, busque de Deus sabedoria, mas entre nessa campanha. Nós fizemos do dia 23 ao dia 30 para que pudéssemos finalizar no Dia Mundial da Evangelização. Venha conosco, faça parte desse projeto. E eu quero te perguntar nesta manhã, qual é o seu status? Qual é o seu status? Como você está? Essa é a nossa pergunta para você. Faça parte desse movimento, desta conferência, desse tempo que Deus tem para as nossas vidas. Será um tempo muito especial. Eu quero nessa hora fazer uma oração por você que está aí do outro lado, na sua casa, no seu trabalho, dentro do ônibus, onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor que traga luz e revelação ao teu coração. Isso que tem ardido forte no seu coração. Isso que tem falado muito com você. Isso que o Senhor tem impulsionado você. Eu quero orar por você. Para que o Senhor possa te dar um esclarecimento ainda agora, nesse momento, que vou startar aí para você aquilo que Deus quer te usar.
Ou quem sabe Deus já está te usando, né? Deus está te usando. Deus já falou com você e você não percebeu. Mas a luz do Senhor vai entrar no seu coração e você vai entender. Te convido a fechar os seus olhos nesta hora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai, eu quero colocar em tuas mãos cada uma destas vidas que estão do outro lado da tela. Pai, esse jovem, este adolescente, esta criança, este homem, esta mulher, que tem orado e tem buscado um direcionamento na sua vida, mas ainda não se encontrou. Eu peço ao Senhor nesta hora que toda barreira, todo medo, toda timidez possa ser repreendido desta vida em nome de Jesus. E eu quero ministrar nos corações o espírito de ousadia, de coragem, para que cada vida, Pai, possa durante esse tempo, essa conferência, ser despertado, Senhor, para a evangelização. Nós estamos vivendo momentos de pandemia, onde, Senhor amado, muitos têm até colocado como sendo o final do mundo, mas nós sabemos, Pai, que o relógio do Senhor é a evangelização. E 1/3, Senhor, da população mundial ainda não ouviu falar do Teu amor. Pai, levanta nesta hora vidas que possam anunciar a Tua palavra, que possam ser intercessores, que possam ser evangelistas de criança, aqueles que possam trabalhar em comunidades surdas. Levanta nesta hora vidas para alcançarem os asilos, os hospitais, onde o Senhor tiver um propósito entre as tribos indígenas, em outras nações. Pai, mas levanta, Senhor, vidas nesta manhã, neste dia, para que possam, Senhor, ouvir e fazer a Tua obra conforme o Teu propósito. Distribua nesta manhã, Senhor, os dons para exercício do ministério. Nos leva, Deus, a ter uma vida mais íntima com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a fugir de tudo aquilo que não Te agrada e levanta nesse tempo uma geração comprometida com a pregação do Evangelho. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada vida, eu abençoo, Deus amado, aqueles que estão, Deus, participando desta conferência, que o Senhor os alcance de maneira sobrenatural. Blinda com Teu sangue. Eu ministro saúde, paz, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique conosco. Amanhã tem mais. A paz seja convosco, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar participando desse congresso de missões estadual. Fico muito feliz e vou estar falando um pouquinho sobre o meu chamado. Meu nome é Sheila, estou como missionária aqui em Guiné-Bissau já há 6 anos. Ontem fez 6 anos que eu estou aqui servindo ao Senhor nessa nação. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre chamado, sobre o meu chamado. E para mim é uma alegria muito grande falar do meu chamado, né? E eu penso que o chamado ele não começa no campo missionário. O chamado missionário ele começa na sua igreja. Quando eu aceitei a Jesus, ali eu entendi que Deus tinha algo especial para minha vida, mas eu não sabia o que. Então eu comecei a trabalhar na minha igreja, eu trabalhava com um grupo de jovens, trabalhava com vários trabalhos, visitando os presos, indo ao hospital. Essa era a minha alegria, algo que me impulsionava. E quando eu tive a minha primeira oportunidade de ir no SOS Norte de Minas, foi algo muito especial. Ali eu entendi que Deus queria falar algo maior comigo. E eu comecei a sonhar com a África. Não sabia nem como chegar, mas Deus, Ele é maravilhoso. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele te direciona. Ele te leva aonde você nem imagina. E ali eu continuei no centro da vontade de Deus. Em 2014 eu tive a oportunidade de vir para a África. Que quando Deus, Ele te chama, Ele te respalda. Quando Deus ele te chama, ele vai cuidar de todos os detalhes. E Deus cuidou de todos os detalhes. Eu cheguei em Guiné-Bissau em 2014, viúva com minha filha de 2 anos. E ferida. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus que transforma, é um Deus que sara feridas, é um Deus que cura e dá uma grande vitória. E o tempo foi passando, o trabalho foi crescendo e hoje estou aqui na base de missões de Guiné-Bissau com vários projetos para a glória de Deus. E Deus é um Deus que escreve novas histórias. Hoje não estou mais sozinha, já estou casada com o Roberto. Ele hoje está conosco aqui na base. E Deus é assim, Deus ele transforma.
Então hoje está eu, o Roberto e o Cristã Emanuele, desenvolvendo todas as ações que Deus tem nos direcionado aqui. E nós estamos aqui com o Projeto Lucas, com a escolinha de futebol, nós estamos aqui com a igreja estabelecida, um trabalho imenso, lindo com crianças, com jovens. Deus tem feito muitas coisas aqui. Se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria aqui. Eu quero dizer para você que tem um chamado, você que se sente improvável, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu quero dizer para você, se você tem um chamado, se você tem uma convicção no seu coração, Deus te respalda e vai te levar. Esse congresso de missões, eu quero te convidar a se apaixonar por uma nação. Com 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Evangelho. E nós temos que pensar em missões transcultural. Nós temos que pensar nesse povo. O Senhor diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E eu quero dizer para você, Deus tem um chamado especial para você. Onde você está, Deus tem um chamado para você transcultural. Não desista dos seus sonhos. Lute por eles. Não desista do teu chamado. Em meio à pandemia, tantas coisas têm acontecido, tantas dificuldades têm vindo sobre nós que estamos no campo transcultural, mas Deus tem nos dado a vitória. Mais de 4 toneladas de arroz para toda a comunidade. Como? Eu só posso dizer para você, milagre de Deus. Deus tem enviado pessoas que têm abençoado a base de missões para abençoar esse povo. Porque nós estamos aqui por um povo, por uma causa. E essa causa é almas. E isso só acontece quando você tem uma convicção, um chamado. E eu quero te convidar a orar por esse chamado, por essa convicção. Talvez você fale assim, essa chama está apagada há muito tempo no meu coração, eu não tenho mais força. Eu quero dizer para você, Deus quer acender essa chama que está no seu coração. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe nossa secretária estadual de missões, que Deus possa estar usando vocês, em nome de Jesus. Aqui é a base de missões em Guiné-Bissau e eu vou mostrar para vocês alguns projetos da base. A igreja estabelecida aqui na base é onde está construindo salinhas para as crianças para poder ensinar para elas. Aqui pode ser para as crianças maiores, para os adolescentes, para ensinar para eles a palavra de Deus. E agora, aqui perto, eu vou mostrar para vocês o Projeto Lucas. Esse lugar é uma parte do nosso trabalho da saúde, do Projeto Lucas, que a gente faz para o nosso povo aqui de Ponta Vicente. Bem-vindo ao nosso trabalho da saúde. Na farmácia. Aqui eu indico os remédios. Os remédios vêm de doações de pessoas. Aí a gente também não vende os remédios para as pessoas, a gente dá para as pessoas que não têm condição de comprar um remédio. Aqui é um novo projeto que é o laboratório de malária. Eu vou mostrar para vocês. Aqui minha mãe e outros voluntários estão fazendo aulas para poder fazer os exames de malária para toda a população. E aqui é onde eles fazem isso. Aprendem, aqui tem um quadro para eles poderem ler, escrever e aprender o que eles têm que aprender para poder fazer plataforma de Ponta Vicente. Os exames aqui são gratuitos para abençoar o nosso povo que não tem condições de ir para a capital e pagar um exame. Aqui é a sala que faz curativo. Vou mostrar para vocês. Aqui, minha mãe e o Nelson fazem curativo nas pessoas, porque eles vão trabalhar com caçado, inchada, essas coisas. Eles vão buscar lenha, as mulheres, os homens também trabalham, as crianças também trabalham. Então, por isso que é perigoso eles trabalharem com caçado e acabam machucando. Aí eles vêm aqui e minha mãe e o Nelson fazem curativo. Se a área da saúde que quiser vir para nos ajudar, as portas estão abertas.